início para mais um dia de leitura. Estamos no dia 186 e as escrituras do dia hoje são 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 17. Em seguida vamos ler Atos, capítulo 23, o versículo 11 ao 35. Depois vamos ler Salmos, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. E por último vamos ler Provérbios, capítulo 18, versículos 14 e 15. Vamos dar início à nossa leitura lendo 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Descendentes de Adão: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Descendentes dos filhos de Noé: os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Asquenas, Rifate e Togarmá. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quintim e Rodanim. Os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Seba, Avilá, Sebitá, Ramá e Sabiteca. E os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. Mizraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrocim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Cafitorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Ete, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Avadeus, os Emareus e os Amateus. Os filhos de Sem foram Elã, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Abimael, Sabá, Ofir, Ávila e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Descendentes de Sem: Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Descendentes de Ismael: os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adibel, Mibissão, Misma, Duma, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedimá. Esses foram os filhos de Ismael. Descendentes de Abraão e Quetura. Quantos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Os filhos de Joquissã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Descendentes de Esaú: os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá,
Samá e Mizá. Descendentes de Seir. Os filhos de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Ana, Dizo, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Tina. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aias e Ana. O filho de Ana foi Dissom. Os filhos de Dissom foram Arão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zavã e Jaacã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã, reis e chefes de Edom. Esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bozira. Jababe morreu, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Uzão morreu, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade. Este derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Hadade morreu, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Sanlá morreu, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Saul morreu, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Baal-Anã morreu, e em seu lugar reinou Haddad. O nome da sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. Haddad morreu. Esses são os nomes dos chefes de Edom: Tina, Alba, Getete, Olibama, Elá, Pimon, Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel e Irão. Esses são os chefes de Edom, descendentes de Israel. Esses foram filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Esses três lhes nasceram de Batissua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Ezeron e Amu. Os filhos de Zera foram Ziri, Etã, Emã, Calcol e Dará, 5 ao todo. Os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etã foi Azarias. Os filhos de Ezeron que lhe nasceram foram Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou Aminadade, Aminadade gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e Davi, o sétimo. As irmãs desses foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Agora vamos ler o livro de Atos, capítulo 23,
os versículos de 11 a 35. O Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma a emboscada dos judeus. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Esses foram falar com os principais sacerdotes e os anciões e disseram: juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso agora, juntamente com o Sinédrio, mande um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês sobre o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse sua presença a esse rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. A carta de Cláudio a Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lisias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusaram, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Paulo no pretório de Herodes. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Agora vamos ler Salmos, capítulo 3, do versículo 1 ao 8.
confiança na salvação de Deus. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 18, versículo 14 e 15. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado a todos pela participação, e amanhã estaremos aqui novamente, dando continuidade na leitura da palavra. Um grande abraço e até amanhã.